Vamos falar sobre função inversa. Antes de referirmos a função inversa, é necessário distinguirmos uma função injetiva de uma função que não seja injetiva. Portanto, o que é este conceito de função injetiva e função não injetiva? Vamos começar pela análise gráfica de função injetiva, que é mais simples. Portanto, no fundo, uma função injetiva significa que se eu tiver dois objetos diferentes, então eu terei também duas imagens diferentes, dois y diferentes, que é o que acontece, por exemplo, neste caso aqui. Graficamente, como é que a gente verifica se estamos perante uma função injetiva? Através do teste das retas horizontais. Se eu traçar retas horizontais e estas cortarem a função no máximo uma vez, então estou perante uma função injetiva, isto claro, partindo do princípio que aqui estamos sempre a diminuir, qualquer que seja a reta horizontal que eu faça, ela vai cortar a função no máximo uma vez. Claro que não injetiva será, por exemplo, esta função aqui. Basta que exista uma reta horizontal que toque em mais do que um ponto da função para que esta não seja injetiva. Está bem? É importantíssimo de saber definir graficamente. É mais fácil graficamente que analiticamente, normalmente, não é? Como é que se vê agora analiticamente com uma função injetiva? Bem, o que normalmente se faz é igualamos o f de x1 a f de x2 de uma determinada função. Se, após simplificar as expressões, ficarmos no final com x1 igual a x2, o que é que isto significa? Significa que dois pontos só têm a mesma imagem nessa função se esses dois pontos forem iguais. Ou seja, duas abscissas têm a mesma ordenada se essa abscissa for a mesma. É, no fundo, a conclusão que se tira daqui. Eu vou já resolver um exemplo para nós vermos o que é uma função injetiva. Por exemplo, imaginem que a função f de x é 3x menos 7, por exemplo. Então vamos igualar f de x1 a f de x2, ou seja, 3x1 menos 7 igual a 3x2 menos 7. Então podemos passar 1 menos 7 para o outro lado, portanto eles acabam por cortar, e fico com 3x1 igual a 3x2, e agora é só passar o 3 a dividir, e chegamos à conclusão que o x1 é igual ao x2. Está bem? Convém aqui meter equivalentes. Portanto, quando igualamos o f de x1 ao f de x2, chegamos à conclusão que o x1 era igual ao x2. Ou seja, esta função é injetiva. E vocês podem fazer o teste na vossa calculadora. Esta função claramente é injetiva, uma vez que se trata de uma função afim. Está bem? É uma reta, portanto é uma reta crescente com declive igual a 3, portanto trata-se de uma função injetiva. Eu vou fazer aqui uma pequena diferença nesta função. Vou-lhe meter aqui um quadrado. E vamos ver se esta função agora é injetiva. Portanto, aqui fica tudo ao quadrado. Aqui continuamos com isto ao quadrado. E agora, quando chegamos aqui, o que eu vou ter que fazer é passar para o outro lado uma raiz. E ficamos com mais ou menos raiz quadrada de x2 ao quadrado. Então não chegamos à conclusão que o x1 é igual ao x2. Eles até podem ter sinais contrários. Aliás, se vocês pegassem aqui e calculassem, por exemplo, o f de 1 e o f de menos 1, iam chegar à conclusão que estas duas funções, estes dois valores, iam dar a mesma coisa. Aliás, dá menos 4 para os dois. Quer dizer que temos dois objetos diferentes com a mesma imagem. E isto é suficiente, arranjar dois pontos diferentes com a mesma imagem, é suficiente para provar que uma função não é injetiva, está bem? Tal como acontecia com o teste das retas horizontais. Para provarmos que é injetiva, todas as retas têm que cortar a função na máxima vez. Para provarmos que não é injetiva, basta que exista uma que toque na função mais do que uma vez. Portanto, analiticamente, para demonstrarmos que uma função é injetiva, nem precisávamos de fazer isto tudo. Bastava encontrar dois objetos diferentes que tivessem a mesma imagem. Já agora, porque é que esta função não é injetiva? Não é óbvio. A parábola. Todas as parábolas são não injetivas, não é? Ok. Depois desta introdução do conceito de injetividade, introdução e estudo do conceito de injetividade, vamos passar à função inversa. Porquê é que se teve que falar de injetividade antes de falarmos de inversa? Porque apenas as funções injetivas é que vão possuir inversa. As funções não injetivas não têm função inversa, está bem? Então, como é que eu agora calculo a função inversa? Já agora, o que é isto da função inversa? A função inversa acaba por fazer o caminho contrário da função f. Portanto, tudo o que é objeto na função inicial passa a ser imagem na função inversa e tudo que é imagem na função inversa passa a ser objeto na função inicial, que vai provocar uma troca entre domínios e contradomínios. Portanto, normalmente a função inversa representa-se assim, f menos 1.
e o domínio da inversa é o contradomínio da função inicial, e o domínio da função inicial é o contradomínio da função inversa. Isto é muito importante em exercícios em que pedem o contradomínio de uma função. E, por exemplo, já vi mesmo linhas em testes que perguntam, determina a partir da inversa o contradomínio da função f. Então o que é que se faz? Constrói-se a função inversa, já vamos ver como é que isso se constrói, e depois observamos o domínio dessa função inversa e esse será o contradomínio da função inicial. Eu já vou aprofundar também isto com um par de exemplos. Por exemplo, aquela função de há pouco, 3x menos 7. Vamos começar com uma simples. Como é que se constrói a inversa de uma função? Portanto, temos aqui 3 passitos. 2 deles são simples. Igualar a função a y. Pronto, já está. E agora vamos isolar o x. Este é o passo onde às vezes temos mais alguma coisita que fazer. Embora neste caso não me parece que haja grande coisa a fazer, porque basta passar o menos 7 para o outro lado e o 3 a dividir. E está feito o segundo passo e depois no final trocamos o x pelo y. É mesmo trocar as letras. Portanto, onde está y metemos o x e onde está x metemos o y. Isto temos a função inversa. Já agora vou só caracterizar aqui a função inversa. A função inversa é f menos 1, que vai de r, já agora a função era x mais 7 sobre 3, vai de r para r, está bem, o domínio desta função é r, que a cada x faz responder x mais 7 sobre 3. Eu vou até representar estas duas funções na calculadora. Então, uma era 3x menos 7 e o 3x mais 7 menos sobre 3, que é para vocês até ficarem com uma ideia de como é que se obtém o gráfico deste tipo de funções. Portanto, a primeira é 3x menos 7 e a segunda é x mais 7 a dividir por 3. E vou também aproveitar para colocar aqui o gráfico da bissetriz dos quadrantes ímpares. Já vou mostrar qual é a importância de termos aqui a bissetriz dos quadrantes ímpares. Vou meter a bissetriz a tracejado e vou meter a função inversa mais a carregado. Portanto, antes de visualizarmos aquilo que vai acontecer, algumas considerações aqui sobre a função inversa. Pronto, uma delas nós já falámos. A relação entre o domínio da função e o contradomínio da inversa, e ao contrário. Depois, como é que se obtém o gráfico da função inversa? Basta fazer uma simetria do gráfico da função f inicial em relação à bissetriz de quadrantes ímpares. E nós já vamos verificar isto com o nosso caso. Depois, a inversa de uma função, a inversa da inversa é igual à função inicial. Portanto, se nós fizermos duas inversas, voltamos ao início. Tá? E finalmente, se fizermos a composta entre uma função e a sua inversa, ficamos com a função identidade. Tá bem? Se eu fizer f após f menos 1 ou f menos 1 após f, o que isto vai dar é a função identidade, ou seja, a função x. Tá bem? Vai dar a bissetriz de quadrantes ímpares, ao fim e ao cabo, em termos de gráficos. Bom, agora sim, vamos à calculadora. Vamos ver qual é o aspecto da bissetriz deste gráfico em que temos a função inicial, a função inversa e a bissetriz de quadrantes ímpares. Portanto, se vocês repararem, eu até já vou fazer aqui um zoom automático. Portanto, nós temos aqui, não ficou muito quadrado este zoom, vou tentar metê-lo um pouco mais quadrado. Pode ser que o standard dê um bocadinho mais quadrado. Se vocês pararem, esta função que está aqui mais afino é a função inicial e esta é a inversa. E o que se fez foi um espelho perfeito desta função relativamente a esta que está aqui a tracejado. E o gráfico é sempre obtido assim. Vamos olhar agora para uma função um bocadinho mais chatita, um último exercício sobre função inversa. Imaginem que eu tenho a função f de x igual. Vamos ter mesmo uma função super confusa. 2x menos 3 sobre x mais 4 menos 6. Pronto, imaginem que nós queremos saber, se vocês forem ao gráfico da vossa calculadora, isto que aqui está é uma função injetiva, é uma função racional, daquelas que nós tivemos a estudar no primeiro capítulo de funções. Então vamos fazer a inversa e igualamos esta função a y, primeiro passo, e depois vamos isolar o x. Ora, aqui temos várias opções. Podemos já passar este menos 6 ao mesmo denominador, é uma das alternativas, que eu até vou fazer isso.
vou ter que multiplicar isto por x mais 4, que vai ficar menos 6x menos 24 sobre x mais 4. Vamos acabar aqui estas contas. Desculpem, já posso fazer este cálculo. Fica menos 4x menos 27. Tudo a dividir por x mais 4. Agora, esta fração pode passar para ali a multiplicar e ficamos com yx mais 4y igual a menos 4x menos 27. Recordem o nosso objetivo, isolar o x. Então, se o objetivo é isolar o x, passamos tudo o que tem x para um lado e tudo o que não tem x para o outro. E agora colocamos o x em evidência e já temos praticamente aquilo que pretendemos, que é isolar o x, que fica igual a menos 4y menos 27 a dividir por y mais 4. E está calculado. Está isolado o x. Agora o último passo, recordem, que era trocar o y pelo x. E está feito. O resumo é f menos 1. O domínio desta função é r exceto menos 4. Para r. Há quem também meta aqui já o domínio da função inicial, está bem? Que também é r exceto menos 4. Olha lá, coincidências. Que para cada x faz corresponder, e é mesmo coincidência, menos 27 sobre x mais 4. E está feito, está construído a expressão analítica e o domínio da função inversa. Já agora, o domínio da f é igual ao contradomínio da f menos 1, que é r exceto 4, r exceto menos 4, que é o domínio desta função inicial aqui. E o contradomínio da função inicial é o domínio da inversa, que por acaso também é r exceto menos 4. É coincidência isto ter acontecido. Não é regra. Ok? Os exercícios normalmente que aparecem relacionados com este tipo com esta característica, com esta função inversa, com esta noção, é mesmo, normalmente são exercícios em que pedem para calcular a função inversa de uma determinada função e podem pedir para verificar antes se ela é injetiva ou não. E depois também há esta relação entre domínios e contradomínios. Também é um tipo de questão que pode surgir relativamente à função inversa. Tá? Na próxima aula vamos começar com o estudo de funções irracionais, ou seja, com raízes. Vamos começar a trabalhar com raízes e aí iremos acabar com o livro de funções. Até uma próxima aula. Fiquem bem.